há meses e meses, que os meus apoiadores vêm insistindo que eu converse com o Pablo Marçal. E quanto mais eu pesquisava sobre o personagem, mais curioso e interessado eu tinha passado a ficar. Através de alguns amigos em comum, nós nos conectamos e tivemos uma longa e boa conversa. Mas hoje eu disse a ele francamente que eu não tinha certeza de se ele era simplesmente um personagem bom de venda, que domina técnicas de persuasão, mais um impostor, ou se ele era uma liderança política que merecia atenção. O Pablo me disse que era para valer, que utilizava técnicas de persuasão, mas era sempre para falar a verdade. E me disse que recebeu uma revelação de que seria presidente do Brasil. Eu não fui convencido. E aí eu sugeri uma entrevista. Após meses de idas e vindas, a gente combinou uma data. Só que teve um furacão aqui na Flórida e a entrevista foi adiada. Até que então ela foi remarcada para hoje. Eis que pela manhã eu recebo a ligação de alguém da equipe do Pablo, uma pessoa que goza, inclusive, da minha enorme estima e credibilidade, e ele, constrangido, me disse que o candidato estava preocupado com a entrevista. Acima de tudo, que ele não gostaria de entrar em um determinado assunto e tocar em um determinado nome. Você deve estar adivinhando em casa. Esse nome e esse assunto eram Alexandre de Moraes. Eu respondi que naturalmente era impossível fazer uma entrevista sem abordar o nome de Alexandre de Moraes, o mais importante da política brasileira. Mas que o Pablo podia ficar à vontade de não me responder as perguntas que eu faria a ele. E é claro que todos os jornalistas que se prezem devem perguntar a qualquer candidato qual é a posição dele diante dos desmandos que acontecem no Brasil. O coordenador do programa de governo do Pablo Marçal é um dos objetos das reportagens, da série de reportagens da Vaza Xande, da Vaza Toga, da Vaza Jato do Xandão. E é importante que o povo brasileiro saiba o que ele pensa a respeito desse assunto. Não faria sentido nenhum que eu, que cobro a todos, inclusive ao presidente Bolsonaro, ao governador Tarcísio, ao André Mendonça, que se posicionem a respeito desse assunto, não cobrar do candidato a prefeito de São Paulo, que tem, é verdade, despontado nas pesquisas. Eu respondi que em entrevistas eu sou livre para perguntar o que eu quiser. E o entrevistado é livre para responder ou não o que ele quiser. Vejam, por exemplo, quando eu entrevistei, e eu disse isso, quando eu entrevistei o próprio presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro estava em campanha para presidente. Eu enviei alguns dos temas que eu abordaria na entrevista para a assessoria do Bolsonaro. Retornaram alguns na assessoria do presidente, meus amigos, pedindo: Paulo, será que você não pode abordar isso, pode não abordar aquilo? E a resposta foi a mesma. Olha, eu vou abordar todo e qualquer tema. O presidente fica à vontade para responder ou não. Bolsonaro, em si, entrou na entrevista, estava pilhado na entrevista comigo, sem nenhum tema proibido. Ninguém tinha mais em risco naquele momento do que ele. Ninguém estava mais sob Alexandre de Moraes do que Bolsonaro. Mas o Carrasco entende o valor de uma imprensa livre. Aqueles que acompanharam a entrevista podem ver momentos onde eu faço perguntas ao presidente, onde ele diz que não vai responder. Eu não posso colocar uma arma na cabeça do entrevistado para obrigar que ele diga o que eu quero que ele diga. Eu também não posso decretar prisão preventiva até que ele diga o que eu quero que ele diga. Eu faço a pergunta e ele responde o que quiser. Mas ninguém interfere na minha independência jornalística. Ninguém. É uma lição que eu deixei claro quando eu trabalhei também na Jovem Pan. Um dia, um dos diretores me ligou, me pedindo para pegar leve com o então governador João Dória. Eu disse que o que eu falava era responsabilidade única e exclusivamente minha. Na própria Jovem Pan, por conta disso, eu recebi a informação, durante as eleições de 2022, que nas sabatinas o meu nome era especificamente pedido para não participar de quem faria as perguntas. Que bom que os políticos que têm algo, que devem algo, temam o meu nome. Mas eu não esperava isso do Pablo Marçal. Não existe jornalismo sem isso. Tem a liberdade de falar o que quiser. Eu mesmo concedo entrevistas o tempo inteiro, no Brasil e no mundo. E às vezes me perguntam: Paulo, tem algum tema da sua vida que você não queira abordar? E eu sempre respondo: não. Qualquer tema é livre. Você pode fazer a pergunta e eu decido o que e se eu quero responder. Isso foi explicado de forma muito cordial, em uma conversa com entendimento dos dois lados. E eu expliquei
que não existe jornalismo sem isso, mas eles insistiram, explicando que o Pablo Marçal tem casos a serem julgados em breve. Todos nós estamos acompanhando o pedido de impugnação da candidatura dele. Eu reiterei a minha posição, disse que eu entendia a delicadeza do momento, mas que o povo brasileiro tem o direito de saber a posição do candidato à prefeitura mais importante do Brasil nesse tema. Sugeri ainda, e reforcei, que ele poderia dizer que não vai abordar o assunto justamente por conta dessa posição difícil na qual ele encontra. Nós ligamos a ligação, cerca de 30, 40 minutos depois eu recebi uma nova ligação da mesma pessoa, da campanha do Pablo Marçal, reiterando o momento difícil, que haviam conversado com os advogados, e aí ocorreu uma questão chave. Em cima da hora, a informação de que, se eu insistisse em abordar o tema Alexandre de Moraes, a entrevista seria cancelada. No dia, com todo o anúncio feito, com o estúdio da TV Flórida, que foi fechado hoje só para essa entrevista, com funcionários pagos e à disposição, e com vocês, o público, os eleitores de São Paulo e do Brasil inteiro, aguardando. Eu disse ao Pablo, na verdade, a assessoria do Pablo nesse momento, que esse era um direito do candidato, mas que eu faria questão de explicar ao público o que ocorreu. Eu fiz questão de explicar o que ocorreu. E o que ocorreu, em português, bem simples, foi Pablo Marçal arregou. Veio então uma conversa de que eles talvez marcassem uma entrevista para depois do 7 de setembro, mas esse contato com esse ultimato de que ou eu faria a entrevista sem o tema Alexandre de Moraes, ou a entrevista seria cancelada em cima da hora e eu ficaria numa posição difícil, eu não respondo bem às chantagens. Eu acho que todo mundo já entendeu isso até esse momento. Eu não respondo à intimidação. Se o próprio Alexandre não conseguiu me intimidar, não vai ser uma entrevista que vai fazer eu sacrificar a minha integridade jornalística. Eu entrei em contato diretamente com o Pablo, onde nós tivemos um diálogo que não foi bom. Eu disse a ele, com essas palavras, eu disse a ele, que decepção, em letras maiúsculas. Um homem de Deus sem fortaleza não vale nada. E foi exatamente o que eu tenho dito a todos vocês. A exortação que eu tenho feito ao povo brasileiro é para que nós sejamos fortes. Das 4 virtudes cardinais, temperança, prudência, justiça e fortaleza, nós estamos carentes em muitas, mas a maior delas é a fortaleza. O Paulo me respondeu, e eu fiquei feliz que ele me respondeu, com uma menção bíblica, dizendo, quando Deus falava para Davi não fazer algo, e ele fazia, ele estava sozinho e dava tudo errado. Eu sigo meu coração e espero poder fazer a nossa entrevista em breve. Quanto à decepção, agora podemos começar do zero, sem expectativa nenhuma. Não tenho medo de tomar tiro, mas nem por isso vão entrar no meio de um tiroteio. Me perdoe ter que remarcar a entrevista, eu acredito em você. Eu retruquei. Eu disse a ele, Pablo, não bote na conta de Deus, porque Davi foi um dos sujeitos mais corajosos da Bíblia. Davi é o arquétipo de coragem do homem comum contra os poderosos tiranos, os gigantes. Na minha Bíblia, não tem Davi arregando para Golias e muito menos botando a culpa em Deus. E eu também disse que não adiantava utilizar técnicas de persuasão para o que ele tinha feito. E nós entramos num ponto da conversa onde a conversa ficou ruim. Porque ele me retrucou dizendo, por isso você está preso aí nos Estados Unidos. E eu confesso que eu não gostei. Eu realmente confesso que eu não gostei dessa frase. Por vários motivos. Primeiro, porque eu não estou preso nos Estados Unidos. E eu disse a ele, eu estou livre nos Estados Unidos. Ele está preso no Brasil. Afinal, eu falo o que eu quero. E o Pablo, não. Então, quem é verdadeiramente livre aqui? E eu disse textualmente, com essas palavras, eu prefiro 1000 vezes sofrer as consequências de fazer o certo do que me acovardar. O Alexandre bloqueou meu dinheiro, mas os meus tesouros não estão neste mundo. Eu não me arrependo da minha luta. Nem um momento. A opção de não falar sobre o Alexandre
já me foi oferecida por interlocutores que diziam que meu dinheiro seria liberado, que diziam que meu passaporte ia ser devolvido. Eu estou há 1 ano e 9 meses com todas as minhas contas congeladas, com o meu passaporte brasileiro cancelado, com as minhas redes sociais bloqueadas, o meu sigilo quebrado, sem nunca ter sido notificado. A única notificação que eu recebi foram interlocutores dizendo: Paulo, eu resolvo lá no Alexandre, conversei com as pessoas do gabinete, você só precisa parar de falar no Alexandre. Eu não cedi. O preço disso é eu estar preso aqui nos Estados Unidos? Que seja. É eu ficar sem dinheiro? Que seja. Pablo disse para mim que nunca fugiu de nada na vida. E disse que eu fiquei legitimamente preocupado, porque alguém que nunca fugiu de nada na vida, nunca teve nada na vida, brinquei com ele que sabia até lutar com um tubarão, né? Essa pessoa tivesse medo de um pobre jornalista? Volto a dizer, não é o primeiro. Na Jovem Pan, os candidatos diziam: eu não quero ser entrevistado pelo Paulo Figueiredo. Vocês podem reparar, eu não participei de nenhuma das sabatinas da Jovem Pan de 2022, mesmo tendo talvez uma das maiores audiências da casa. Eu faço questão de trazer essa conversa para vocês saberem o que aconteceu. Não é mágoa. Se o Pablo quiser remarcar a entrevista, pode remarcar. Sugeriram que fosse para depois do dia 7 de setembro. Por que será, rapaz? O que vai acontecer no dia 7 de setembro? Pode remarcar. Com a seguinte condição: todos os assuntos serão abordados. Se o Pablo achar que eu fui aqui incorreto, ele terminou a conversa com algo que eu não entendi se foi uma tentativa fracassada de persuasão ou se foi uma ameaça. A frase foi: se for nobre comigo, terá nobreza da minha parte. Eu espero que não tenha sido ameaça, porque, como eu disse, eu não respondo bem a ameaça. E se foi persuasão, nada pode me persuadir a fazer qualquer coisa além de dizer a verdade. Nada. O nosso amigo em comum me procurou muito gentil para dizer: poxa, reflita sobre o que você vai fazer, porque o Pablo pode ser um bom amigo para você no futuro. E eu volto a dizer: o meu amigo é a verdade. É a verdade. O Pablo, inclusive, todas as nossas conversas estão registradas, ele tem a minha autorização para publicar a conversa caso ache que eu cometi alguma injustiça aqui. Eu orei muito a Deus que eu não estivesse cometendo uma injustiça hoje com ninguém ao vir aqui conversar com vocês. Orei, pedi que Deus se manifestasse, caso não fosse para eu revelar o que estava acontecendo. Mas o nosso Deus é o Deus da verdade, é o Deus da revelação. Por isso que eu digo: meu amigo é a verdade. Eu aprendi que eu não tenho controle sobre quase nada na vida. Eu não sei se eu vou agradar ou desagradar fulano, beltrano, se fulano pode ser um amigo útil no futuro, se a audiência vai gostar, se a audiência não vai gostar. Eu aprendi a confiar na verdade. Esse é o meu método IP, Pablo, de sucesso na vida. Ele é tão simples que ele não cabe nem em uma palestra. Não dá nem para eu cobrar por ele. O meu método é simples. Diga a verdade e o universo, ou Deus, vai se encarregar do resto, do melhor para você. O melhor vai acontecer. É simples, né? Está refletido no Evangelho. Conheça a verdade vos libertará. O Bolsonaro repete tanto isso, né? Mas também busque o reino dos céus, que é a verdade, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E se o Pablo pede que eu haja com nobreza, dizer a verdade é o maior ato de nobreza que eu posso imaginar. E é claro que eu acredito muito, né? Eu confesso que o inconveniente e a decepção foram grandes. Eu vi o candidato que na semana passada chamava o Boulos e o Nunes de arregão por eles não terem ido a um debate, nessa semana ele está arregando para talvez o primeiro jornalista honesto que ele ia encontrar e que ia fazer uma entrevista longa, com perguntas duras, mas que não ia estar lá para fazer pegadinha, que não ia estar lá para sacanear ele, que ia estar lá
para descobrir, junto do público, com enorme curiosidade e esperança, quem é Pablo Marçal. O resultado, até agora, foi decepcionante.